Olá, eu sou Karen Santana, esse é o Cientistas do Átomo e hoje nós vamos falar da lei da correspondência. Eu quero iniciar esse vídeo dizendo um pouco mais a respeito da alquimia. Alquimia, a gente fala que é o domínio das forças materiais. É a arte, o domínio de transformar metais básicos, como cobre, ferro, chumbo, em prata e ouro, que são metais nobres, Mas, quando a gente fala da alquimia hermetista, a gente está falando de uma alquimia simbólica, de uma alquimia mental. É o domínio da mente. Diferente dessa visão do domínio da matéria, O domínio da matéria se dá através do domínio da mente, Aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, o universo é mental. Então, para dominar a matéria, nós precisamos antes dominar a nossa mente, Então, esses 7 princípios, eles vão nortear a forma que a gente consegue dominar a nós mesmos. E o princípio da correspondência nos diz: o que está em cima é como o que está embaixo, assim como o que está embaixo é como o que está em cima. O que é esse em cima, esse embaixo? A gente está falando da divisão simbólica do mental, do espiritual e do material. Então, essa lei da correspondência, ela vai nos dizer aquilo que acontece no espiritual, acontece no material e acontece no mental. Esses 3 reinos, eles são congruentes, então não há separação, Isso só reforça aquilo que a gente tem dito, que a gente tem falado sobre a física quântica e sobre essa interconexão do todo, o todo que é tudo. Então, o princípio da correspondência, ela vai nos dizer que aquilo que acontece em um campo vai acontecer no outro. E pensando assim, a gente pode imaginar algo que é simples, mas que a gente ainda não conseguiu trazer como prática na nossa vida, É um conceito tão simples que traz uma chave tão importante. Se eu domino apenas um desses reinos, ou mental, ou físico, ou espiritual, eu domino todos os outros reinos. E quando eu falo a palavra dominar, é no sentido de domar mesmo essa nossa natureza adâmica, essa nossa natureza reptiliana, enfim, como você queira dizer, mas essa nossa versão que é inferior, que é aquela ligada à nossa carne, Então, se eu me ocupo, por exemplo, eu Karen Santana, nasci em 1993, estou ali, estou no mundo, e aí desde os meus primeiros anos de vida, vamos supor, isso é uma fantasia, é o ideal, vamos supor que os meus pais dominassem as 7 leis universais e começassem a perceber que eu, pequenininha ali, eu tinha um talento ou uma facilidade de lidar com as coisas racionais. Então, eu pensava rápido, eu falava rápido, eu tinha facilidade em fazer conexões. Então, ali meus pais olham para mim e falam: olha, ela é uma pessoa muito racional, eu acho que ela vai dominar muito melhor essa parte. E aí, eu começo a pautar a minha vida, a minha própria educação, somente em trabalhar, em dominar a minha mente, Se eu vivo dessa forma, ideal, quando eu chego aos meus 20 anos de idade, trabalhando incansavelmente essa minha natureza mental, dominando as minhas emoções, estudando, lendo, exercitando essa minha natureza racional, e domino de fato a minha mente, Se eu domino a minha mente, eu consigo dominar também o espiritual, esse mundo espiritual e esse mundo material, Então eu só preciso dominar apenas um desses reinos para que eu consiga entender todos eles. Eu não preciso ficar me ocupando da parte espiritual, da parte material e da parte e fazendo esse jogo. Seria talvez mais efetivo, se a gente não vivesse nesse mundo em que nos pede para produzir exacerbadamente, mas que a gente tivesse uma educação desde o início que reforçasse, essa nossa natureza, aquilo que a gente é bom, a gente dominaria esse campo e aí sim, preparado, a gente poderia ir para os outros, estudar os outros, A nossa experiência material aqui é exatamente domar esses 3 pratos, A gente tem que cuidar da vida material, da vida espiritual e da vida psíquica, mental. E aí vira uma grande bagunça, Uma das formas que até Jesus nos deixou como forma de dominar todas as leis estando entre irmãos, a gente realmente se juntando com pessoas de diferentes modalidades, aquele que é bom racionalmente, aquele que é uma pessoa muito espiritual e consegue se conectar muito fácil com o outro lado,
E aquela pessoa que é muito boa na matéria, que consegue trazer matéria fácil, produzir matéria, e juntando todas elas eu consigo ter uma percepção maior e aprender mais rápido. O que acontece? O que acontece é que a gente nem consegue dominar uma das mentes e também temos dificuldades de se juntar com pessoas que dominam outras. A gente tem um senso de competição tão forte que se uma pessoa é extremamente espiritual na minha frente, é mais fácil eu sentir inveja dela do que eu querer aprender com ela. E se eu vejo uma pessoa que é extremamente racional e consegue pensar muito rápido, né, consegue pensar de uma forma que eu não consigo, eu também sinto inveja dela, quero dominá-la ao invés de aprender com ela. E isso tá aí o nosso grande erro. Como sempre, eu gosto de ler os textinhos que eu escrevo a respeito, eu vou ler esse aqui, ó. Você só precisa dominar um desses reinos, aprender, aprofundar e basear o seu autoconhecimento em apenas um deles. Se você domina a sua mente e deixa de agir de forma confusa e vulnerável, né, uma pessoa que é firme, que domina suas próprios impulsos elétricos, mentais, você também eleva a sua potência espiritual. Se você tem uma fé, um autoconhecimento espiritual fino, né, uma facilidade de acessar o mundo espiritual, você naturalmente, refinando este dom, você vai aprender a dominar muito bem a sua mente, né? E se você manda bem na vida material, se você consegue lidar bem com a vida material, e o que é ser bom na vida material? Tá aí um ponto importante da gente não esquecer. A gente entende hoje em dia que uma pessoa que domina a matéria é aquela que tem muito dinheiro. Ao passo que aquele que dominou a matéria é aquele que consegue lidar bem com qualquer tipo de pessoa. Porque a matéria é a carne, não é aquilo que a gente criou para servir a carne. A carne que serve a matéria ou a matéria que serve a carne? Então, dominar a vida material é uma pessoa que consegue lidar com todo tipo de pessoa sem deixar se desequilibrar. É aquela pessoa que consegue mudar a frequência do ambiente. Se alguém xinga ela, se alguém maltrata ela, se alguém faz mal para ela, ela devolve com tranquilidade, ela constrange essa pessoa porque aquilo não dominou e não impactou ela. Aquela pessoa que vê uma pessoa triste consegue alegrá-la de forma natural. Aquela pessoa encontra alguém que não consegue se expressar e pelo jeitinho dela, ela consegue fazer a pessoa se expressar e se sentir bem com ela. Essa é a pessoa que dominou a matéria. Então você vê o quanto de coisa que a gente está olhando para o lado errado? Então a gente está tentando equilibrar todos esses 3 pratos de todos esses reinos, a gente não está colando com pessoas que são melhores que nós naquilo que a gente não domina, e a gente está achando que dominar a matéria é ganhar muita grana, se tornar uma pessoa solitária e morrer. Sendo que aquele que dominou a matéria é aquele que vai lidar, que ele vai ser um alquimista natural, né? Ele vai conseguir transmutar energias, ele vai conseguir transmutar uma situação que tá ruim para ele numa situação que fez ele aprender algo. Essa é a pessoa que dominou as leis materiais. Então, continuando o texto aqui, aquele que tem boas relações, cuida bem de sua família, dos seus amigos, aquele que não deixa que uma pessoa desequilibrada te desequilibre, isso é dominar a matéria. Se você faz isso, com certeza, você terá um caminho espiritualizado. Você vai dominar o reino espiritual, porque uma pessoa que consegue tratar todas com muito amor, isso é extremamente difícil, só Jesus mesmo conseguiu, essa pessoa ela vai dominar o reino espiritual, porque ela vai ter autoridade para acessar o mundo espiritual. Uma pessoa que consegue transmutar qualquer tipo de energia ruim, consegue tratar todas as pessoas muito bem, com verdade, com presença, com generosidade, ela naturalmente vai dominar o reino espiritual. E naturalmente é uma pessoa de domínio mental. Você entende? Outra forma da gente entender a lei da correspondência é a gente aplicando a lei do macro e do micro. Se algo está funcionando na minha microvida aqui, na minha rotina, naquilo que eu faço todos os dias, isso facilmente vai se aplicar e vai funcionar no macro. Vai necessitar de adaptações? Sim. E se você domina o micro, você naturalmente vai dominar algo maior na sua vida. Então, se a gente não estabelece o mínimo, que é a nossa rotina, a nossa alimentação, a forma que a gente lida com as emoções, a forma que a gente lida com os dias ruins, se a gente não consegue cumprir promessas pequenas no nosso dia a dia, dificilmente a gente vai alcançar algo grande com tranquilidade.
entende? Então, a lei da correspondência, ela se aplica a tudo. Qualquer analogia que você possa fazer de algo que existe lá para algo que existe aqui, vai funcionar. Então, por exemplo, se você vai estudar um fenômeno que é totalmente desconhecido para você. Eu quero estudar, sei lá, astronomia, física quântica, enfim, né? Qual que é a melhor forma de você se aproximar desse estudo? Fazendo alguma analogia a algo que seja conhecido para você. Você fazer essas conexões te ajudam muito a compreender as coisas. As coisas não estão separadas. E você tem o direito, e deve usar desse direito, de utilizar a sua própria história para entender todas as outras coisas. Porque é o seu micro, sabe? Por isso que fazer um diário, escrever músicas, fazer poesia, trazer, né, visualizar aquilo que está dentro de você, no seu micro-organismo, te ajuda a compreender o mundo exterior, te ajuda a compreender até a vida de outras pessoas, porque você tem empatia. O sofrimento que você passa, aquilo que dói em você, dói também, ressoa no macro. É a mesma experiência. Nós estamos vivendo a mesma experiência material aqui, material, espiritual e mental. Além do Kybalion, que é o livro que eu indiquei no vídeo passado, uma estudiosa que eu gosto muito, uma cientista maravilhosa, chamada Helena Blavatsky, ela escreveu um livro chamado A Doutrina Secreta. E nele, ela aborda esse princípio da correspondência, não com esse nome, mas ela fala que o universo e o ser humano participam de uma mesma estrutura hierárquica e análoga, que há correspondências de todos esses planos da existência, o mental, o espiritual e o físico. Nesse livro, ela faz uma analogia muito interessante científica entre o ciclo da vida de um ser humano e o ciclo da vida de uma cadeia planetária. E ela prova essas analogias, é muito interessante, vale muito a pena ler esse livro. Então, para ela, esse princípio, essa lei da correspondência, não é um detalhe poético, né, ou simbólico, e sim estrutural. Ela rejeita aquilo que, né, nós aqui também no canal acreditamos, dessa natureza reducionista da matéria, de que aqui é um mundo material, a gente veio para nascer, comer, morrer, enfim, se reproduzir, que aqui tudo que a gente vê é matéria, sendo que na verdade nem matéria é. E ela acredita que o que vemos como matéria é só uma materialização densificada do que existe no reino espiritual e mental. Mais uma vez, estamos trazendo aqui, mais uma vez esse conceito. Abre teu olho, hein? Para Blavatsky, a noção de correspondência entre níveis de realidade, o macrocosmo, o microcosmo, espiritual, material, cósmico e humano, é fundamental para compreender essa existência. Ela usa para construir uma cosmologia teosófica. Tudo que existe é manifestação de um princípio único, em diferentes graus. E o homem, sua alma, consciência, corpo, reflete num micro o macro do universo. Sacou? Então, tudo aquilo que a gente entende sobre nós, que somos, né, vários corpos no mesmo corpo, a gente pode entender que o universo é feito de muitas dimensões. Na Bíblia diz, minha casa há muitas moradas. Então, nós também temos muitas moradas, que somos divididos entre alma, espírito, mente e corpo, né? E a gente vê que o universo, que é esse corpo macro, ele é feito de várias dimensões, né? De várias moradas. Então, se a gente for aqui, a gente pode passar a tarde inteira fazendo analogias, porque confesso que eu sou essa pessoa que sempre vai enxergar 300 abas sobre o mesmo assunto, e isso me dá uma sabedoria, porque quando a gente não precisa saber a gente não precisa saber ler todos os livros, a gente não precisa saber todas as matérias, a gente não precisa ser inteligente em tudo, nós não precisamos dominar todos os reinos, isso é prepotência. Nós precisamos dominar aquilo que somos bons, reforçar aquilo que a gente sabe fazer, dominar isso e aprender a fazer analogias, aprender a usar a maiêutica, né? Aprender a usar esse metapensamento, essa forma de enxergar as coisas sob diversos ângulos, partindo do mesmo ângulo só, né? Então, eu deixo aí esse exercício para você agora, né? De você conseguir fazer algumas analogias a respeito do seu microcosmo, né? Como é que tá a sua vida, né? Como é que tá a sua casa? Tá bagunçada? Seu quarto tá uma zona? Sua cabeça também provavelmente vai estar. Porque, princípio, lei da correspondência.
Às vezes a gente quer começar um relacionamento, a gente quer começar um casamento, a gente quer começar aí, né, algo importante que vai durar anos, sendo que a gente nem resolveu coisas com nossos pais, sendo que a gente nem resolveu coisas com nossos amigos, sendo que a gente não perdoou um monte de gente. Isso provavelmente vai recair sobre esse relacionamento, o princípio da correspondência. Então a gente pode ver, a gente pode enxergar, né, as diversas formas. Se você segue pessoas que você sente inveja, né, nas redes sociais, se você segue pessoas que têm a vida que você gostaria de ter e fica todos os dias olhando a vida dessas pessoas, provavelmente você não está construindo a vida dos seus sonhos. Você provavelmente está se comparando e se sentindo um lixo todos os dias, porque quando você desliga as redes sociais, a sua mente já captou ali uma informação de que você não se respeita, de que você não respeita o seu tempo, de que você não se ama, de que você não se acha capaz de mudar a sua história de vida. Princípio da correspondência. Se eu como mal, se eu como fast food aí toda semana, quase todo dia, se eu como doce todo dia, se eu não me exercito, se eu não cuido da minha saúde, provavelmente a minha mente também não vai estar legal, provavelmente a minha relação com as pessoas também não vai estar legal, minha autoestima não vai estar legal, um monte de coisa. Princípio da correspondência. Então, antes da gente querer dominar todas as matérias, antes da gente querer ser bom em tudo, antes da gente querer ganhar o mundo, viajar o mundo, ganhar muito dinheiro, a gente precisa urgentemente trabalhar aí no nosso microcosmo aquilo que está desequilibrado, porque senão você vai até construir uma vida material, mas ela vai explodir em algum momento, porque a base não está feita, porque aqui no seu microcosmo, da onde é o núcleo de toda a energia que você cria para fora, não está regulado. E eu tô falando isso não é porque eu dominei nada aqui não, é porque eu estou justamente aí nessa luta. Eu estou todos os dias lutando para melhorar os meus hábitos, lutando para melhorar esse microcosmo, caindo 1000 vezes, levanto, caio de novo, continuo, porque eu não vou desistir de ajustar a minha vida micro para construir depois a vida macro, né? É um convite que eu faço para você. Pega um papel, escreve tudo que não tá legal, escreve tudo que você sabe que tá te fazendo mal, aqui no micro, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro das suas relações ordinárias, né? Pega e escreve tudo num papel e coloca como plano para 2026, refinar essas coisas. Antes de querer um relacionamento novo, um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, viagens por todo mundo. Isso também é importante. Nós temos que querer mesmo. Nós temos que desejar, sim. Nós estamos aqui para dominar a matéria, sim. Mas lembre-se de um fundamento. Se preocupe em lidar bem com as pessoas, em saber como tratar, em ler as pessoas. Sabe uma coisa importante da gente aprender a lidar com as pessoas? É a gente entender os arquétipos, é a gente entender a natureza daquela pessoa. O princípio da correspondência nisso também. Aquela pessoa que você conhece, com aquela personalidade, existe várias outras pessoas quase iguais. Só não é igual porque cada um é único. Mas as pessoas, elas são sim repetições de personalidades. Provavelmente tiveram uma família, uma criação parecida, uma vivência parecida, uma leitura de mundo parecida, então elas vão se tornando iguais. Quando você percebe as pessoas, quando você cria essa noção de que as pessoas são parecidas umas com as outras, você aprende a lidar melhor com elas. Então, tudo isso é um exercício da gente se importar muito mais com esse microcosmos antes da gente querer um mundo. Esse foi o vídeo sobre a lei da correspondência e espero que você tenha gostado, que isso tenha te trazido aí alguma visão do que você precisa melhorar, do que você precisa construir dentro de você para receber as coisas grandes que você vai ter, porque eu acredito que você vai ter, mas trabalha a base primeiro, porque senão o tombo é feio, hein? E quem tá falando é uma pessoa que caiu aí umas 100 vezes e continua levantando e continua querendo refinar para conseguir merecer as coisas grandes que eu tenho no meu coração, né? Aqueles sonhos que a mente cósmica plantou no meu coração. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.